Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, né? Pela graça dele, né? E hoje nós tivemos um culto de manhã e todo culto, sempre a gente fala, né? Se a gente pudesse não perder nenhum, né? Mas às vezes nem todo mundo tem condição de vir, uns trabalham, outros às vezes não tem condição de vir, né? Mas seria bom que não perdesse nenhum culto. Todos, uma palavra, às vezes uma palavra. Eu recordo de eu já até falei isso uma vez, eu lembro da Valdirene, a minha nora, né? Uma vez eu sempre pregando uns assuntos, não lembro nem o que era o assunto. Aqui, ela foi entender, um dia que eu preguei lá no Pastor Joel, lá em Araras. Então, ele fica pensando, às vezes uma palavra, às vezes você tem que andar longe, mesmo o mesmo pregador, você vai entender lá distante, né? Então, se a gente pudesse vir em todos, porque às vezes é nessa hora que é a pontezinha que a gente tem que passar. Às vezes vai ficar para trás porque tinha uma parte que devia ter escutado e não escutou, e era aquela partezinha que era areia, quer dizer, saltou várias montanhas e um grão de areia fez tropeçar, né? Isso é o que a gente tem que entender. Nós temos que saber que Deus, o Espírito de Deus, é muito sensível, muito mais do que a gente pensa. Hoje mesmo nós ouvimos muito sobre o livro aberto, né? E tudo aí, já que o livro está aberto, o profeta diz, mas logo ele vai fechar. E quando fechar, já não tem. Então nós temos que aproveitar enquanto o livro está aberto. E trazer tudo aquilo que está dentro do livro. Porque se ele foi aberto é para ser expressado para alguém ouvir. E nós cremos que nós somos esses alguém, né, que tem que ouvir o que está dentro do livro, né? Então tudo que nós pregamos tem que estar dentro do livro, aberto. Hoje tem até o título aí, quer dizer, a gente já sabe, o Cordeiro toma o livro para revelar os 7 trovões de Apocalipse 10. Isso é Apocalipse 5. Ele toma o livro para revelar os 7 trovões. Mas como nós já conhecemos também, quando aquela mensagem, conferência com Deus, aquele era um outro assunto. Aquele é quando ele veio aqui, por isso que a conferência, o profeta diz, naquela conferência ele estava tão cansado, o que ele tinha pregado e estava andando com seus discípulos, está vendo? A conferência de Deus com a pomba, com o Cordeiro foi aqui na terra. Então aquilo era um outro assunto. Aquilo era quando ele tomou o nosso lugar e pagou o preço por nós, para que a gente não perecesse. Mas dessa vez aqui, ele toma o livro para revelar os 7 trovões. É o que nós temos que entender. Então tudo que está dentro do livro nós sabemos. Como aqui tem uma pergunta que eu vou responder dentro da mensagem, dentro da Bíblia, uma pergunta aqui, e ela também tem que estar dentro do livro, porque ela tem que estar aqui na mensagem. Qualquer coisa, e outra coisa que eu tenho que falar com os irmãos é o seguinte, como a irmã mesmo falou assim, eu creio que porque é claro que nós, como líderes de um grupo de pessoas, nós temos que ter o direito, qualquer líder que lidera um grupo, ele tem o direito de responder as perguntas que vêm. Se ele não sabe, ele tem que procurar alguém que sabe. Mas é o direito de qualquer líder responder perguntas bíblicas, é claro, perguntas que estão aqui dentro. Então, a responsabilidade é de quem está liderando o grupo, e não qualquer pergunta que vier. Nós temos o direito de responder. E se eu não souber, eu tenho que procurar um outro que sabe. Para me instruir, para responder. Mas se Deus me dá o entendimento de eu entender, então eu vou responder, porque Deus me deu o entendimento para entender.
Mas se um dia chegar uma pergunta que eu não souber, e eu não tenho que inventar nada, eu tenho que descobrir ela aqui na Bíblia ou na mensagem. Qualquer pergunta que faz, eu tenho que ter uma mensagem para responder ela. Eu tenho que ter Bíblia para responder. Senão eu continuo sendo um mentiroso. Inventar qualquer coisa, mas pode ser isso. Não pode ser isso não. É aquilo ou não é? É ou não é? Sabe? É mentira ou é verdade? Jesus até falou assim, olha, eu não tenho parte com ele, porque ele é mentiroso. Então, é verdade ou é mentira? E se é mentira, é do diabo, se é verdade, é de Deus. Então a gente tem que ter esse entendimento de tudo que faz. Como a pergunta eu trouxe até mensagem, trouxe também, eu até já pedi ao irmão Silas para corrigir uma parte num hino, que o hino não está certo. E não está certo com a mensagem, não está certo com a Bíblia, né? Aqui, ó, eu anotei aqui. A pergunta é sobre São Mateus 25, 31. Nós sabemos que a virginécia, ela, na verdade, que como o profeta disse aqui, ó, ela é um pano só, ela é branca, ela também é santificada, mas só que ela não faz parte da noiva. São 10 virgens, 5 é prudente, porque as 5 Deus compara como a esposa dele, e as outras ele compara como filhos que vão viver na terra depois, né? Então, todo mundo é salvo, mas tem um corte, e todas duas estão em São Mateus 25. Mas no verso 31, não tem nada a ver com a noiva mais. Aquele é um grupo que vai ficar. Então, a irmã fez a pergunta seguinte, porque assim, às vezes ela escuta, e nós às vezes escuta pregação e cita essa escritura como parte da noiva. Ou então hinos, aqui eu até falei com o irmão Elias, para a gente não cantar o hino. Eu já mudei, eu mesmo já mudei aqui. As palavras desse hino é Nunca Mais. O hino se chama Nunca Mais, é o hino 402. Eu já mudei esses 2 versos aqui, que diz assim, ó, no verso que diz assim, e em suas mãos verei os sinais. Eu vou provar pela mensagem que ninguém vai ver Jesus com sinal na mão mais. Jesus está glorificado. Ele já está glorificado. Ninguém vai ver ele com mão. Se nós levamos dessa maneira, nós não vamos chegar lá, porque nós estamos entendendo mal a palavra. Então, nesse lugar, em suas mãos verei os sinais, eu coloquei assim, o verei assim como ele é. Aí no lugar que diz assim, vinde a mim benditos do meu Pai, que não tem nada a ver conosco, porque isso é da virginécia. Então, vinde a mim benditos de meu Pai, não tem nada a ver conosco, isso é da virginécia. Eu coloquei assim, minha vida dei para te salvar. Mudando essas partes, para a gente não cantar errado, porque se nós cremos da maneira certa, vamos continuar crendo da maneira certa. Então, por exemplo, e outra coisa, o profeta ensina aqui uma coisa, olha para vocês verem, a própria Bíblia corrige a gente. Aqui, o profeta também vai mostrar aqui, deixa eu ler, só para a gente responder essa pergunta, São Mateus 25, 31. Olha o que está escrito aqui. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Está vendo? No trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, está vendo? Que é no juízo do trono branco. E apartará uns dos outros como o pastor aparta os bodes, as ovelhas dos bodes. Como? Porque não, aí o profeta vai falar, por quê? Porque lá não tem ovelhas, as ovelhas já ouviu a sua voz e subiu. Está vendo? Então é isso que a gente tem que entender, é como um pastor separando ovelhas de bode. Porque lá naquele tempo não vai ter ovelhas, porque as ovelhas estão ouvindo a voz dele agora.
As ovelhas é a noiva dele. Vocês querem ver? Deixa eu ler, porque eu quero bem rapidinho, porque o meu assunto não é esse, mas eu estou respondendo só a pergunta que a irmã fez. Então vamos aqui, ó. Olha para vocês verem como que a mensagem responde tudo isso que nós precisamos aqui. Aqui, ó, 95 da mensagem é a era de Sardes. Escute bem que vocês vão entender. 95. Para maior esclarecimento, note especificamente as palavras de São Mateus 25, 31, 36. Não está dito que um pastor está literalmente separando ovelhas dos bodes, mas é como um pastor separando ovelhas de bodes. Não há ovelhas nessa área específica de tempo, julgamento do trono branco. As ovelhas estão em seu aprisco. Elas ouviram a sua voz, palavra, e o seguiram. Você viu? A resposta tem que estar na mensagem ou vindo da Bíblia. Porque o mensageiro não fala nada que contraria a Bíblia. Tudo que ele prega está na Bíblia. Então, tudo que nós pregamos, nós temos que comparar com a Bíblia. Como ele mesmo disse, se você lê uma literatura, seja lá o que for, seja até a mensagem. Se você entendeu mal, se você lê uma literatura que contraria a Bíblia, deixa ela para lá. Espera você chegar a um ponto de conhecer aquilo, para ver se você... Eu te dou certeza que a Bíblia não está errada. Eu te dou certeza que é nós que estamos errados. É que Deus não erra. Deus sempre, seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, sempre, né? Então, vamos aqui para esclarecer mais, 99 da mesma mensagem. Aqui vocês verem, ó. É na segunda ressurreição, quando as 5 virgens dessa ressurgirão. Notem que elas eram virgens e elas não tinham o Espírito Santo, assim deixaram de estar na noiva. Quer dizer, elas não tinham a totalidade, porque Deus não deixou que elas tivessem. Mesmo que elas fossem parte do pano, mas elas não podiam estar, porque elas não é o corpo de Cristo. Elas são filhas, eles são filhos de Deus que vão morar na terra depois que o fogo queimar essa terra. Mas a noiva vai para as bodas do Cordeiro. Então, as ovelhas verdadeiras é a noiva que está ouvindo a palavra. E o pastor está chamando. Vinde a mim. Está vendo? Todos que estáis cansados e oprimidos. Daí ele está chamando. Aí diz aqui, notem que elas eram virgens e não tinham o Espírito Santo, assim deixar de estar na noiva. Quando as 5 sábias que tinham azeite se tornaram uma parte dessa noiva. Mas essas pessoas, sendo um povo separado, esse povo que vai ficar, sendo um povo separado, um povo que tem o amor de Deus, não é incrédulo não, é gente que tem o amor de Deus, e tentando permanecer na palavra, não estava separado, estava querendo ir também. Separado, um povo que tem o amor de Deus e tentando permanecer na palavra, segundo o que conheciam dela, e sendo uma ajuda no trabalho do Senhor, ressurgirão no fim do tempo. Eles perderão o milênio, o que vocês devem começar a notar, que estas verdades são muito mais importantes e maravilhosas do que temos já pensado ou crido. Todas essas pessoas têm seus nomes no livro da vida, e seus nomes permanecem. Agora, vocês vão ver quem é que vai ser riscado. Porém, quais os nomes que não permanecem? Aqueles do sistema mundial de igrejas que combatem a noiva. Esses sim, são os que terão seus nomes removidos. Esses são os que perderão.
eles serão lançados no lago de fogo. Então, está claro, não está? Está muito claro. Só mais é que houve uma pergunta aqui, também sobre, veja, irmão Brano, o que acontece com as pessoas que são consideradas como virgens? Nessa fizeram a pergunta para o mensageiro. Quando foram julgadas no julgamento, bem, as virgens loucas naturalmente serão salvas, viu? Ela será salva no julgamento, ela nunca será a noiva, porém ela é um grupo de pessoas salvas que estarão no julgamento, que não serão incluídas na noiva. Mas desde que sejam virgens, elas estarão diante de Deus, veio? Elas terão que ser salvas, Ele separará, elas serão as ovelhas do lado direito, viu? E os não salvos serão os cabritos do seu lado esquerdo, no grande trono branco do julgamento. Você viu que as respostas estão aqui, né? Agora vamos para o hino, então. Agora vamos para o hino, que o hino também como não está certo, então vamos ver por que não está certo. Aqui na mensagem a ressurreição de Jesus, no parágrafo 19, mas eu vou ler a parte B só para ganhar tempo. Então, falando de João na ilha de Patmos. Então ele diz, e ali naquele dia, eu vou começar aqui, e ali naquele dia, ele estava no dia do Senhor, talvez olhando para a água, né? Deus, amando o seu profeta, ele disse, ouvi a voz de muitas águas, e quando ele ouviu a voz de trombeta, e quando me virei para ver, vi 7 castiçais de ouro, e aquele que estava no meio deles era semelhante ao Filho do Homem, que é de Jesus, né? Tá? No estado glorificado, olhe para os seus olhos, não mais cheio de lágrimas, eles podiam até penetrar como o sol no meio-dia, não havia mais cicatriz de prego em seus pés, eles eram como latão provado no fogo, ele estava livre de tudo isso, ele estava glorificado, e as suas mãos não estavam mais marcadas, ele estava no meio da sua igreja, uma bênção. Vocês estão vendo? Então, aí a gente tem a resposta, e é o que eu estava falando. Quer dizer, se eu estou liderando um grupo de pessoas, eu tenho que responder as perguntas biblicamente, né? Se eu não encontrar aqui na Bíblia nem na mensagem, e tiver um outro que eu sei que sabe, que realmente conhece a Bíblia e a mensagem, aí sim, eu tenho que ir atrás dele. Se eu não encontrar ninguém, então fica para outra hora. Mas graças a Deus, como a irmã que fez, é claro, a gente vê o seguinte, se a gente realmente pertence ao corpo de Cristo, esse Espírito que está em nós não deixa passar nada errado. Vem uma pergunta e diz, mas por que está acontecendo? Então, nós estamos aqui para responder. Porque eu também creio que nós temos o Espírito Santo para responder as perguntas que vêm a nós. Sabe? Então, agora, deixa eu só ler aqui, nós vamos continuar orando pelos irmãos que estão doentes, né? Que sempre a gente cita o nome aqui. Mas vamos incluir também o pai do irmão evangelista que está internado também, nós vamos orar por ele. E a irmã Rosana também, ele foi lá ontem, ela ainda continua no CTI, né? E também o irmão Jairo, ele não veio porque está muito gripado e arrancou 2 dentes, então por isso que ele não está aqui com a família dele. Nós vamos orar por eles também, né? E continuar orando pelos irmãos, sempre o irmão Geraldo, que está aqui, o irmão Divino. O irmão Divino é um homem de coragem, olha para você ver, não tinha ninguém para pegar ele lá, ele saiu lá da casa dele, veio a pé. Ainda estava cantando aqui ainda. Tá vendo? É isso aí. E Deus abençoou
as pessoas que têm essa coragem, que têm essa fé, sabe? E é claro, nós estamos aqui para receber bênção de Deus e ter essa fé que Ele tem, que outros têm também. Então vamos nos colocar em pé e vamos ler a Escritura para a gente. É um assunto, na verdade, irmãos, é um assunto assim. Sempre eu falo, preste atenção, chega na igreja, esquece de tudo lá fora, esquece de tudo, e pega tudo que você está ouvindo para você sair melhor do que você entrou aqui. Eu estou vendo os irmãos lá do Tabernáculo da Fé de Contagem, Deus abençoa a todos ali, e os irmãos de Montes Claros que estão aí também, né? Deus abençoa a todos nós, né? Nós queremos uma bênção de Deus. Então, vamos ler, nós vamos começar aqui em Apocalipse 5, a partir do verso 5 até o verso 7. É o que nós vamos ler para a gente ter uma meditação naquilo que vai ser pregado. Vamos ler aqui. Começar no verso 5. Está escrito assim: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, Pai. Meu Deus, olhando para o mundo lá fora, Senhor, todos os dias nós vimos e ouvimos, Senhor, falar sobre grandes coisas acontecendo no mundo, e o mundo só piorando, cada dia mais pior. Meu Deus, o Senhor mesmo disse que quando visse essas coisas acontecer, o Senhor disse: olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. E assim nós estamos aqui, Senhor, crendo que nós estamos realmente no fim de todas as coisas. E nós queremos, Senhor, estar seguro que aquilo que o Senhor está fazendo, que aquilo que o Senhor está falando, meu Deus, nós estamos aqui prontos para ouvir e entender, Senhor. Como nós ouvimos, sempre nós estamos ouvindo, o livro está aberto, mas nós não temos que olhar apenas e saber que o livro está aberto, nós temos que saber o conteúdo que está dentro desse livro. Meu Deus, e quem tem que expressar isso é nós que pregamos, porque o livro realmente está aberto, Senhor. Meu Deus, agora é responsabilidade nossa de pegar esse livro e orientar as pessoas, Senhor, a fazer o que é correto, Senhor. Como nós aprendemos aqui, tudo que nós precisamos de fazer, a mensagem ensina isso, Senhor. Desde o menor ponto até o maior. Assim nós pedimos a Tua graça sobre cada um de nós, Pai. E também sobre os irmãos que estão doentes, Senhor. O pai do irmão evangelista ali no hospital, Senhor, num estado grave. A irmã Rosana, Senhor, também. Meu Deus, e só o Senhor é que pode cuidar dessas pessoas, Senhor. E outros doentes em casa, como o pastor Joel, a esposa, e outros irmãos que estão doentes também, Senhor. Meu Deus, o Senhor, nós podemos pedir o Senhor, e o Senhor é o único que pode fazer isso por eles. Lembrando o Ítalo ali, Senhor, do irmão Geraldo, da irmã Miriam ali, Senhor. Meu Deus, eu creio, Senhor, e eles creem também que o Senhor vai libertar aquele menino, Senhor. Tirar todo o mau pensamento e colocar a vida do Senhor nele, Senhor. Para que ele possa, meu Deus, saber que a vida vem de Ti, Pai. Assim nós entregamos tudo em Tuas mãos, esse culto está entregue em Tuas mãos também. Que o Senhor possa nos ajudar mais uma vez, principalmente quem prega
nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Então, aqui nós vamos começar. Deixa eu ler uma parte aqui de uma mensagem primeiro para os irmãos entenderem. A mensagem chama Almas que estão em prisão agora. Nós vamos ler essa parte primeiro para dar início. Começando no parágrafo 103. Eu vou ler mais rápido, só para mim ter tempo de explicar mais coisa aqui, porque aqui já vai explicar o que está acontecendo nos nossos dias. Está escrito assim: eu estou dizendo isso por uma experiência de primeira mão. Como eu creio em meu coração, eu digo, se as visões têm me enganado, Deus seja misericordioso por eu fazer uma declaração como essa. Porém, com a sinceridade em meu coração, sabendo que nenhuma daquelas visões jamais falhou, eu creio que eu tenho estado em ambos os lugares. Deus permitiu que ele fosse no inferno e fosse na sexta dimensão também. Então é por isso que ele está dando essa declaração aqui, né? Em ambos os lugares, longe esteja de algum ser humano estar seguindo este caminho decadente. Olha o conselho aqui. Quer dizer, longe. A mensagem está aqui exatamente para trazer um livramento para quem quer ser livre. Então, ao ouvir, como sempre nós ouvimos hoje de manhã, quer dizer, nós temos que ler e ouvir. E nós que pregamos temos muito mais direito de conhecer para poder pregar e mostrar a real verdade, porque a partir do púlpito saindo da maneira certa, então uma pessoa que sai daqui leva como foi a oração do irmão Zé Miguel aqui de manhã. A própria oração dele aqui, vocês vão notar que foi uma revelação, sabe? Foi uma revelação, a própria oração que ele fez aqui. Então, vamos lá. Agora, Jesus, depois que ele terminou o seu ministério, pregou às almas que não podiam ser salvas. Ministério. Nós vamos notar aqui que esse ministério, tudo aqui está na Bíblia, está na mensagem, e a mensagem te coloca na posição certinha, ali em Apocalipse, mostra até quando o ministério começou. O ministério do Filho do Homem, eu vou mostrar para os irmãos que mostra quando o ministério do Filho do Homem começou. Aqui dentro da Bíblia e dentro da mensagem. Então, vamos lá. Que jamais poderiam ser salvos. Agora, a Bíblia nos diz que ele foi e pregou às almas que estavam em prisão, que não se arrependeram quando a misericórdia lhes foi dada. Eles rejeitaram com desprezo a misericórdia. Agora, vocês estão vendo que a misericórdia é essa mensagem? Então, é obrigação nossa como pregador mostrar o que é misericórdia. Tem uma mensagem, eu estou com ela aqui, mas não é o meu caso que eu vou ler, é perguntas e respostas sobre os selos, eu creio que está aqui, falando sobre as mulheres. Se nós queremos saber as grandes coisas, primeiro nós temos que começar das pequenas, sabe? Então não adianta a gente passar por cima das pequenas e querer saber grandes coisas. Como o profeta chegou até a falar, o pessoal falou assim, por que o senhor não ensina as mulheres as coisas grandes? Ele disse, elas não sabem nenhum ABC ainda. Como que elas vão saber as grandes coisas? Elas nenhum ABC aprendeu. Você sabe o que era o ABC que eu estava falando? Cortinho de cabelo, isso, vestir direito, era o ABC. Elas não começaram nenhum ABC, então como vai entender as coisas profundas? Vocês viram que a revelação é coisa assim que às vezes você tem que entender.
o ABC era isso. Quer dizer, aprende o ABC primeiro, depois Deus se revela as maiores coisas. Então vamos lá. E agora eles estão esperando pelo juízo, aqueles que rejeitaram a mensagem daquele dia, né? Esperando o juízo. Oh, que tempo deve ter sido! Oh, quisera que houvesse algum meio de poder sacudir o mundo com isso, para deixar eles ver qual é a realidade. E Jesus disse, ele mesmo, assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Viu? São João 14, verso 12, né? Assim como o Pai o enviou para pregar aos vivos aqueles que tinham esperança, e então apresentar a mesma mensagem àqueles que não tinham nenhuma esperança, parece se enquadrar nesse tempo que isto terá que ser feito, porque o Espírito de Cristo vivendo em nós não muda a natureza dele. Você viu aqui como que está aqui a mesma mensagem que estava pregando para os vivos, que podia arrepender, também estava sendo pregada para os mesmos que não tem jeito. Que é uma mensagem só. O sol, quando ele sai, ele dá vida para o joio e o trigo. Não tem jeito. Então vamos mais aqui. Daqueles que não tinham nenhuma esperança. Deixa eu voltar de novo aqui. Deixa eu ler de novo 115. E Jesus disse, ele mesmo, assim como o Pai me enviou, e eu assim vos envio, e assim como o Pai o enviou para pregar aos vivos, aqueles que tinham esperança, e então apresentar a mesma mensagem àqueles que não tinham nenhuma esperança, parece se enquadrar nesse tempo que isto terá que ser feito, porque o Espírito de Cristo, vivendo em nós, não muda a natureza dele, ou não muda o sistema de Deus. Ele deve ser o mesmo em cada geração, ele deve ser o mesmo. Disse, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Eu disse 116 também. Os ministérios devem ser o mesmo, tanto que ele disse, eu vejo alguns de vocês anotando as escrituras, São João 14, 12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Veja, as obras, pregando aos perdidos, curando os enfermos, e então ao impossível de algum dia ser salvo. Está vendo? Pregando para todo mundo, até aos impossíveis de ser salvo, a mensagem tem que ser pregada para eles também. Porque eles não podem chegar lá e dizer assim, eu não ouvi. Todo mundo tem que ouvir, porque o julgamento começa na terra, na casa de Deus. Primeiro na casa de Deus, mas todas as pessoas serão julgadas pela palavra. Quando chegar no trono branco, é só um repasse daquilo, e para dizer assim, ó, porque lá foge o céu e a terra. A terra vai fugir, porque esse humano não vai estar lá. E foge o céu, porque não. Então, o julgamento é no ar. Vocês leiam o primeiro selo, o julgamento é através de uma tela. A vida da pessoa que viveu na terra vai passar na tela. Vai passar o espírito que viveu na pessoa. E foi aquele espírito que rejeitou a verdade. Aquele espírito na pessoa ouviu a verdade. Agora, quando passar a tela lá, o espírito, aqui eu falei o contrário, na tela vai passar a pessoa que viveu, porque o grande televisor de Deus está gravando tudo. Vai passar a pessoa que viveu. O espírito vai ser julgado pelos atos que ele cometeu no corpo que ele viveu aqui. Então, a pessoa é julgada exatamente por ele mesmo. Porque não tem nem ninguém está falando assim, não, olha lá. Está falando aqui em Apocalipse 20, abriu-se os livros. Abriu-se o livro e
abriu-se os livros e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados nas coisas que estavam escritas nos livros. Aqui, o meu livro, o seu. Cada um tem um livro. Então, o julgamento vem pelos livros, pela vida que a pessoa viveu. Então, é isso que nós ouvimos aqui. Então, não tem desculpa para ninguém. E nós precisamos de mostrar essa mensagem dia e noite para as pessoas. Porque senão nós vamos ser culpados. Nós vamos ser culpados de não ter mostrado às pessoas. Por isso que, graças a Deus, Deus nos deu esse privilégio de dar nossa voz e ir longe, para mostrar para as pessoas que Deus ainda está aqui na terra. Nós cremos que Ele ainda está aqui. Vocês creem que Ele está aqui? Nós cremos que Ele ainda está aqui. Porque um dia a vida que está aqui sai. Mas nós cremos também que o dia que a vida sair, nós vamos embora. E a mensagem, a Bíblia vai ficar. Tem uma pergunta de até minha cunhada que me fez, depois eu não vou responder agora, sim, eu já respondi para ela, mas em parte, sobre a transfiguração de Jesus lá no Monte da Transfiguração, mas eu quero pregar o assunto que é muito importante para nós saber sobre aquilo, por que Jesus fez aquilo lá no passado, transfigurou para ir ficar com Moisés e Elias. Aquela é a mensagem de Moisés e Elias para eles. Nem Moisés e Elias, nem Jesus, porque tem pessoas, eles vão ver Jesus com as mãos furadas, porque Moisés e Elias falam assim, vocês aqui, ó, tá a mensagem aqui, ó, eu e Elias aqui, junto dele aqui. E olha a voz que diz, a ele ouvi. Aí, é isso que vocês tinham que fazer. Aquilo é o julgamento deles. Ou a aceitação deles, é aquilo ali. Então, mas eu não vou falar sobre isso, senão é muito tempo. Então vamos aqui agora, deixa eu mostrar para os irmãos uma coisa aqui. Como sempre a gente tem que mostrar, aqui. Ninguém vai entender a mensagem aqui se não houver alguém que prega ela como ela é. Ninguém. E outra, a mensagem veio para, ou como foi falado hoje, sempre a gente está falando, 5 ministérios estão na terra. Esses 5 ministérios é de Deus, não é do homem. Todos os ministérios é de Deus. Agora, Deus escolhe o homem que Ele quiser. Mas no ministério, eu não tenho ministério. Deus tem ministério. Os homens que pregam não têm ministério. Deus é aquele ministério. Agora, Ele escolhe o homem que Ele quer. Ele faz o que Ele quer, a maneira que Ele quiser. Então, vamos aqui uma coisa, só para vocês verem aqui, ó. Aqui tem uma mensagem que aqui, ó. Essa mensagem aqui, chamada Era de Laodiceia. Se nós queremos saber a respeito desses mistérios, leia essa mensagem. Pois essa é a era nossa. E nela está revelado muitas coisas que muitas pessoas não entendem. Sobre o ministério do Filho do Homem. Então vamos aqui, ó. Escute bem aqui, eu vou mostrar na mensagem e mostrar para vocês na Bíblia que Apocalipse 10 e Apocalipse 11 está entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. O que é a 6ª trombeta? Fala aí para mim. Ninguém sabe. A 6ª trombeta é a Segunda Guerra Mundial. E a mensagem o Filho do Homem só podia manifestar depois da Segunda Guerra Mundial. Vocês vão ver aqui, ó, um parágrafo só mostra isso. Aqui, ó, parágrafo 21 da mensagem A Era de Laodiceia. Ó, aqui para vocês verem. Mas nos dias da voz do 7º anjo, nós não estamos nos dias da voz do 7º anjo? Pois é. Isso não é só para citar, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, só que já tocou a trombeta. Não é só para... Isso aí foi lido há 2000 anos atrás, as pessoas leem mesmo que nós estamos lendo. Agora, só que há 2000 anos atrás, eles não tinham a mensagem que nós temos.
Eles não tinham a revelação que cabia a nós. A revelação está conosco agora. Mas eles leram a mesma escritura. Mas João também leu a mesma escritura, mas Deus falou, não é para você não, você não pode nem falar nada. Mas nos dias da voz do sétimo anjo ele vai falar. Então vamos lá. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Agora, essa pessoa, que neste verso é chamado anjo, na versão do rei Tiago, não é um ser celestial. Porque esse homem não é um ser celestial. Esse é um homem. Esse aí é um homem. Por isso está falando que, na versão do rei Tiago, esse ser, esse anjo, não é um ser celestial. Ele é um homem. Mas agora vamos lá. É um ser celestial. O sexto anjo, tocando a sua trombeta, o qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9, verso 13, que é dando início à Segunda Guerra Mundial. Você já leu lá que Hitler começou ali? Pois é, está vendo? Aí o anjo está revelando. Porque Apocalipse 9, verso 13, aconteceu a Segunda Guerra Mundial, mas só que Apocalipse 10, 7 está na frente. Tinha que acontecer a guerra primeiro para dar início ao ministério. Depois eu vou ler mais para vocês verem. E o sétimo anjo, segundo esta ordem, está em Apocalipse 11, verso 15. Vocês estão vendo? Que é a terceira guerra mundial. Então, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, aqui, vamos lá, vamos ver a revelação? Aqui. Por isso não precisa da gente ficar falando assim, revelando as coisas quando já está a revelação aqui. Você tem que procurar a revelação para mostrar para o povo. Você notou aqui? Entre a sexta, que está em Apocalipse 9, verso 13, que foi a Segunda Guerra Mundial, e o outro é Apocalipse 11, verso 15. Aí você vai notar que lá começa a Terceira Guerra Mundial. Mas aqui, vamos aqui, ó. Aqui, 264. Olhe, quero dizer uma coisa mais. Atentamente agora, não perca isso. Quão tremendo da mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo. Você viu o que é o sétimo selo? É uma revelação. Revela a pessoa de Jesus na terra. Jesus é o Filho do homem, no sentido espiritual. A palavra é o Filho do homem. E o sétimo anjo revela o sétimo selo. Está vendo? Então vamos lá. Olha, deixa eu voltar e ler de novo. Olhe, quero dizer uma coisa mais. Atentamente agora, não perca isso, com o tremendo da mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo. Em Apocalipse 10, era o sétimo selo até as trombetas. E entre esses dois tempos, ó Deus, como podemos dizer isto para fazer com que o povo veja? Está aqui, eu estou tentando mostrar para vocês. Como podemos fazer? Pregar. E entre essa sexta trombeta, aí ele vai repetindo várias vezes, sexta trombeta, aí vai aqui. E entre a sexta trombeta, vou ler mais embaixo onde está direto. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, você viu aqui? A sétima trombeta, Apocalipse 11, verso 15. Vou repetir de novo. Entre a sexta trombeta e a sétima trombeta aparece um profeta diante dos gentios para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original. Aí, leia. Mesmo que ele viveu, a vida que ele viveu,
é claro que ele estava dentro da era pentecostal. Foi o caso da quinta-feira mostrando do velho. O velho que tinha revelação, aquele homem chamado William Branham, que era um batista ainda, não tinha recebido essa revelação ainda, sabe? Mas ele estava lá no meio, mas tinha o espírito que estava naquele velho. O espírito daquele velho que podia pregar algo que os outros não conheciam. Mas o William Branham tinha o mesmo espírito. Quando manifestou o espírito nele, é que ele era o mensageiro de Deus na terra. Para chamar o povo de volta. E as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem para os judeus, para enviá-los a Jesus, enquanto a igreja está sendo arrebatada, quer dizer, está sendo chamada. Está vendo que entre a sexta e a sétima trombeta aparece um chamado para os gentios, finalizando, e para os judeus, antes da terceira guerra mundial acontecer. Mas olha Apocalipse 11 para vocês verem. Os dois profetas pregam e morrem, e depois vem o terceiro ai, que é a terceira guerra mundial, depois que os dois morrem. Você viu que a mensagem está mostrando o acontecimento? Em Apocalipse 10, verso 11, dá início o ministério do Filho do Homem. Você sabe o quê? Vocês já sabem o que foi o ministério de Jesus lá. O que Jesus pregou primeiro quando ele começou no ano 30? O que foi a pregação de Jesus? Cura divina. E o que foi a pregação de Jesus através de William Branham? Cura divina. Porque não era a pregação de William Branham, era a pregação de Jesus através de William Branham. Ele estava cumprindo o ministério que Jesus disse: assim como foi em Sodoma, será. Aqui está, ó, aqui, ó. Apocalipse 10, verso 11. E ele me disse: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Não foi isso que o Batistão falou com William Branham? Falou assim, ó, ele chegou até a falar: você está delirando. Como você vai pregar para reis e monarcas com a educação que você tem? Ele disse: eu não sei, Deus falou comigo que eu vou. Resolveu o problema, né? Não é eu não, foi Deus que falou que eu vou pregar para reis e monarcas. Porque a Escritura diz que ele ia começar o ministério. E ele começou. Você está vendo como que a Bíblia está certa? Está certa. Então, João não pôde escrever, fechou a boca, não podia comer o livro, ficar calado. Mas nos dias da voz dos 7 anjos tinha que ser exposto o livro. O livro está aqui, aberto para nós. Tá? Aberto para nós. Então vamos lá. Eu só estou mostrando para os irmãos entenderem. Aqui, deixa eu ler uma pergunta e resposta aqui, só para vocês verem como é que isso tinha que acontecer. Porque, às vezes, a gente fala, como nós vamos saber que nós somos eleitos? Você tem que crer que você é um eleito. Sabe? O eleito não tem o nome, alguma coisa, uma marca na testa, não. O eleito é eleito o que ele ouve e aceita, e a revelação que ele tem. Então, vamos aqui. Está escrito assim, 114. É verdade que cada judeu nascido depois de Cristo que veio a este mundo será salvo? Ele diz: não, nada será salvo, somente aqueles cujos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Só. Judeu ou gentil, veio? Isso é tudo. O livro guarda este mistério. O livro guarda este mistério. E o livro está apenas revelando isso agora. Revelando isso agora, não o nome de ninguém. Mas está revelando o mistério. O livro está revelando esse mistério agora. Não o nome de cada um, mas qual é o mistério do livro enquanto está chamando aqueles nomes. Quer dizer, enquanto ele está revelando o mistério, ele está chamando os nomes. Se eu sou um eleito, eu entro. Se você você entra. Você ouve
a palavra do livro, o que está escrito no livro. Você viu como que é fácil? É simples, mas é fácil de entender. Porque já está escrito de maneira que só o eleito pode entender. E o eleito só entende coisas simples. Você já notou isso? O eleito só entende coisas simples. Então, vamos lá. Então, diz aqui. Então, está revelando, agora, não o nome de cada um, mas qual é o mistério do livro, enquanto está chamando esses nomes. Você finalmente compreende isso agora? Vem? O livro não diz, Livale, será salvo nesse tempo, ou determinada era da igreja, ou Orman Neville, ou seja, quem for. Não, ali não diz isso. Apenas mostra o mistério, revela o mistério do que é a coisa. Mas nós mesmos, pela fé, cremos nisso. Foi isso que eu disse outra noite. Nós mesmos cremos nisso. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Está escrito em Romanos. Não é apenas ouvir com os ouvidos. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A palavra é Deus e o Espírito é Deus. Então, se o Espírito está dentro de você, esse Deus que está em você está ouvindo a verdade dele. É isso, e nós apenas é uma casca de fora. É o paletó velho que está tentando receber o novo. E o paletó novo só vem depois que nós consertar, como foi pregado hoje, de dentro para fora. A coisa tem que vir de dentro para fora. Receber Cristo lá dentro, e Cristo vem mudando a coisa. E a mudança total é um paletó novo para a eternidade. Então, eu falei, outra coisa, vocês notaram aqui que eu li, porque eu vou ler um outro assunto aqui no primeiro selo, que é a mesma coisa ali, sobre a revelação. Aqui, 33 da mensagem do primeiro selo, até o 35. Escute bem aqui, Vê você que o livro realmente foi planejado e escrito antes da fundação do mundo. Este livro, esta Bíblia, foi realmente escrito antes da fundação do mundo. E Cristo, sendo Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. E os membros da sua noiva, seus nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Está vendo? Quem é o Cordeiro? É Cristo, é o Cordeiro. E o nome da noiva dele foi colocado antes da fundação do mundo. Mas, agora escute bem, mas ele foi selado. Está vendo? Está selado, agora está aberto para nós. Ele foi selado. Em Apocalipse 5 ele estava selado. Em Apocalipse 10 ele está aberto. Porque quando o anjo forte desce, já desce com ele aberto. E entrega na mão do sétimo anjo, e o sétimo anjo entrega na nossa mão. Como foi falado na oração. E da nossa mão passa para vocês. E vocês também são testemunha para frente, para testemunhar da verdade. Então vamos aqui, escute bem, vou ler de novo aqui. Quer dizer, seus nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, mas ele foi selado. E agora está sendo revelado aqueles cujos nomes estavam ali, tudo a respeito disso. Que grande coisa. Eu creio que vocês nem entenderam ainda, né? E agora está sendo revelado a vocês, porque os seus nomes já estavam lá antes da fundação do mundo. É isso. A revelação só vem para aqueles que o nome foi colocado antes da fundação do mundo. Eles teriam que ouvir aqui, quando o livro fosse aberto. Aí o livro está aberto. E agora nós, como pregador, nós é que temos que mostrar.
essas verdades reveladas, já está revelado. Não é só passar por cima e ler não é só isso não. Nós temos que, o direito nosso é explicar as coisas aqui. Porque tudo já, no sentido da palavra, tudo já aconteceu. Tudo, não existe nenhuma palavra que Deus vai escrever mais. Tudo já está escrito. A mensagem completa a Bíblia. A mensagem é a pedra de coroa. A mensagem é Cristo. A mensagem é o Filho do homem. E aí o profeta diz, eu não sou o Filho do homem. O Filho do homem é Jesus. Mas ele está revelando ao público o Filho do homem, porque ele deixou a casca. Quer dizer, a era passou. A vida de William Branham dentro da era foi, Deus não trabalhou na vida, apenas tinha algumas visões, mas as visões teve que ser contadas depois que o anjo apareceu para ele. Alguém pode até falar assim, mas William Branham diz que ele recebeu a revelação das eras no ano 33, mas olha para você ver quando ele foi pregar. Ele só pôde expor as eras depois que o anjo apareceu para ele em 46. O anjo forte, esse anjo que nós falamos, que nós mostramos ali, a coluna de fogo é esse anjo. O William Branham, como ele disse, na versão Tiago, esse anjo sétimo não é um ser celestial, mas o outro é. O outro anjo é. O outro anjo celestial é o próprio Jesus. E foi aquele anjo que levou Israel para a Palestina. E ali logo em São Mateus 24, 31, 32, está escrito pelo próprio Jesus, aprendei, pois, a parábola da figueira. Está vendo? Jesus que falou isso, mas antes, no 21 ou 22, ele foi até uma figueira e não encontrou fruto, mas ele já tinha ido na figueira, que era Israel, e não tinha encontrado nada nela. Mas para ficar como uma parábola, ele foi numa figueira e não encontrou fruto. Ele disse, nunca mais colha fruto de ti. Mas em São Mateus 24, 32, ele disse, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando ela brotar de novo, é a revelação do sétimo selo para vocês. Porque aquilo era uma parábola do sétimo selo. E não passará esta geração até que todas as coisas aconteçam. E não passou mesmo. Aquela geração que o anjo apareceu até que Israel saiu, que o anjo apareceu ali, todas as revelações que os gentios tinham que ter, aconteceu. A geração depois de Israel, e não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E por que o selo foi aberto dentro daquela geração? Não podia passar, tinha que ser revelado dentro daquela geração de 40 anos. Está tudo aqui, e hoje está sendo jogada fora. Como um homem falou com o William Branham, um dia falou assim, olha, e segunda parte, da era que foi a revelação. Foi o que Jesus falou, e não passará essa geração da figueira brotando. Quando a figueira brotasse, aquela geração não passaria sem que todas as coisas acontecessem. E aconteceu tudo dentro daquela era. Muitas pessoas, às vezes, eu lembro o pastor Vanderlei até falando uma vez, em 1977, quando, porque as pessoas não entenderam aquela parte da mensagem 70 semana número 3, que em 77 tudo ia acontecer. Em 77 eu lembro que, em 1977, que houve um problema tão sério que muitas pessoas deixaram a mensagem, porque eles criam que o arrebatamento aconteceria em 77. Mas pega a mesma mensagem, 70 semana número 3, e lê lá na frente para vocês verem uma coisa. O que o profeta falou lá? Ele falou assim,
nunca vai pensar que eu disse que Jesus vem em 77. Eu disse que algo tomaria conta desde essa data até 77. E o algo que tomava conta é aqui, ó. Que algo seria revelado dentro do período. Na mesma mensagem que as pessoas caíram, a mesma mensagem diz, algo ia acontecer. Ia acontecer, você sabe o que aconteceu em 53? Como nós estamos falando aqui, quer dizer, desde isso aí para revelar, né, para revelar o selo. Mas desde 46, sabe o que aconteceu? A vinda do Filho do Homem. Se eu tivesse com uma mensagem aqui, eu não estou com ela aqui, os chamados para fora, ele falando isso, por isso que muitas pessoas às vezes não entendem, a vinda não é a vinda para te buscar, é a vinda para te revelar. É a vinda para te revelar. Em 48 ele veio, em 46 ele veio, e aquela era a vinda do Filho do Homem para revelar através de um homem. Você tem que entender isso. Através de um homem. Assim como João Batista estava ali, João Batista era um homem, Jesus era outro. Mas dessa vez, está escrito aqui na era de Laodiceia, e dessa vez o Espírito Santo mesmo faz com que as pessoas entendam que agora ele confirma que o mensageiro é o mensageiro dele. E ele está revelando a pessoa de Cristo. Ele não é Jesus, mas ele está revelando Jesus na terra. Jesus é a palavra, Jesus é a revelação da palavra. É isso que nós temos que entender. Mas eu creio que aqui, deixa eu ver se tem menos alguma coisa que me veio na minha mente aqui. Aqui. Eu creio que aqui dá para a gente entender um pouco sobre isso aqui. A ressurreição de Jesus. Aqui, eu vou começar no 65, só na parte de baixo. Que Deus abra os nossos olhos nessa noite para nos dar conta de que Jesus ressuscitou dos mortos. Praticamente 2000 anos se passaram desde a sua ressurreição, mas ele está bem aqui nesse edifício. Aqui. Ele está bem aqui nesse edifício nessa noite, o mesmo como ele estava lá no pequeno restaurante de Emaús. Ele não estava andando com os discípulos de Emaús, sem eles saber? Já pensou Jesus andando conosco, nem está sabendo? Pense bem, aqueles discípulos andou o dia inteiro, e Jesus pregando desde Moisés, pregou tudo. Ele já tinha cumprido tudo na cruz, aí teve que pregar para ele tudo de novo, até que chegou a noite, o tempo do entardecer. Aí no tempo do entardecer, Jesus fez conhecido a eles. Será que nós não conhecemos Jesus? Porque Jesus, no tempo da tarde, já fez conhecido a nós. Ele já mostrou que ele ressuscitou. Então, diz aqui, Deus, conceda que ele faça algo nessa noite, bem aqui no meio de vocês, como ele fez lá atrás. Quantos estão aqui, aí ele está falando de um lugar lá, quantos estão aqui que nunca tiveram em uma das reuniões antes? Deixe-me ver a sua mão. Levante a sua mão, ó que coisa, um bom número. Muito bem, vamos descobrir por um momento agora o que ele fez? O que ele poderia fazer para nos fazer saber? Agora lembre-se, seu corpo físico é o sumo sacerdote. Viu aqui? Você não vai ver ele. Por isso que o hino quer que vê até com uma mão furada, mas não vai ver. Ele está glorificado lá, esperando as pessoas serem glorificadas para encontrar com ele nos ares. Então diz aqui, lembre-se, seu corpo físico é o sumo sacerdote que está sentado diante do trono de Deus,
com o sangue fazendo intercessão. Seu Espírito, chamado Espírito Santo, está aqui convivendo conosco em nosso espírito, fazendo as mesmas coisas, continuando o ministério que ele começou. Você está vendo como que é? Está aqui, nós temos que entender. Ah, eu vou ver? Não, o que ele pregou? Rasga o véu. Rasga o véu e vê Deus desvelado diante de nós. Rasga o véu e enxerga a mensagem. E rasga o véu, o homem, e vê Deus. Deus é a mensagem. Ele está aqui conosco já há anos, já está quase indo para a Palestina. Então, e se for, triste daquele que ficar. E triste daquele que não está entendendo nada. Não é? Triste daquele que não está entendendo nada. Então, deixa eu aqui vem aqui na minha frente, eu pego já. Essa aqui. Eu creio que é 211. Dessa mensagem aqui é a mensagem: Senhores, é este o tempo. 311, não é 211, não, 311. Escute bem aqui, ó, o que está escrito aqui, ó. 311 da mensagem: Senhores, é este o tempo? Quando ele estava pregando essa mensagem, ele ficou, porque já tinha aparecido os anjos para ele, e ele ficou desesperado, porque ela foi pregada antes do selo. Ele ficou desesperado, sem saber. Ele até pensou que seria a morte dele, porque os anjos pegaram ele. E ele disse que ficou entorpecido, sem força, sem nada. E aqueles anjos levantaram ele, sabe? E ele pensou, chegou até a falar com a esposa dele que talvez seria a morte dele, né? Mas não era a morte dele. Os anjos estavam trazendo uma revelação. E depois, realmente, os anjos encontraram com ele, trazendo a revelação para pregar o selo. Porque esse aqui foi em dezembro, no dia 30 de dezembro de 62. Já estava acabando o ano, ele já tinha declarado para os pentecostais que a era já tinha acabado para eles, e agora Deus já estava trabalhando, mostrando que ele já estava chegando para revelar o conteúdo do selo, né? 311. Agora entenda, este anjo desceu do céu. Veio, os outros 7 anjos das igrejas eram mensageiros terrestres. Porém, este anjo, toda a mensagem está consumada. O 7º anjo termina a coisa completa. Este anjo não vem da terra. Ele não é um homem da terra como os mensageiros para as eras da igreja, que está consumado. Porém, este anjo traz o próximo anúncio. E um anjo significa um mensageiro. E ele desce do céu vestido de uma coluna de luz, uma nuvem, está vendo ali? Com um arco celeste sobre a sua cabeça. E um arco-íris é um pacto. Era Cristo com um pé sobre a terra e outro sobre o mar, e jurou que o tempo não será mais. Ó quanto tempo que isso aconteceu. Já pensou, irmãos, se vocês não tivessem quem advertisse a vocês? Já com milhares de pessoas já passou pela mensagem, já nem crê mais. Quer dizer, nós estaríamos perdidos completamente. E só com a boca aberta esperando o juízo. Mas graças a Deus, Deus ainda está falando. Nós cremos que Deus ainda está falando. Nós cremos que o Espírito de Deus ainda está na terra. Porque o que a gente sabe é o seguinte: a gente está vendo que só está estreitando, exatamente como a mensagem foi pregada, como a águia agita seu ninho. A
águia, ela é um tipo do verdadeiro crente. A águia, ela faz o ninho primeiro com espinhos, depois faz com peles e coloca os ovos em cima da pele. Mas quando os filhotes vêm, que ela sabe, que ele já sabe voar, e Deus é a grande águia. Deus é a grande águia. Então, quando a águia sabe que os filhotes já podem voar, o que ela faz? Vai lá, arranca todo o pelo e deixa só espinho. Ela deixa os espinhos porque as águiazinhas começam a pisar e furar. E aí elas vão lembrar que elas têm asa para voar. É o que Deus está fazendo. Deus está encurtando, apertando a coisa, o cerco. Só problema e mais problema. Mas um dia nós vamos descobrir que nós temos uma vida dentro que nos transforma. E nós vamos sair dessa terra. Então ele só está avisando. Os problemas, terremotos e tudo, maremoto e tudo, é uns avisos. Vou falar, não tem jeito para vocês aqui, o tempo não é mais para vocês aqui. A mensagem está mostrando assim, o tempo não é mais. Não é para a pessoa do tempo. Você lembra que na quinta-feira eu estava lendo aqui? Falando assim, olha, a mensagem não veio em contagem de tempo, a mensagem veio no primeiro dia da semana. Eu falei sobre o sétimo selo. Por que o sétimo selo não está no 6º capítulo e nem no 7º? Está no 8º capítulo. Ele é revelado não mais na contagem de tempo. Que você não conta o 8º dia e nem conta o primeiro dia da semana. Você conta um domingo. Mas o sétimo selo foi revelado no 8º capítulo. Provando que ele não podia ser revelado no 7º. Porque o homem conta. Deus revelou o seu selo depois que as eras é passada. Aí ele vem e revela o seu selo. Em outras palavras, esse Deus tremendo vem e revela aos seus fora da era. Por isso que é os chamados para fora. Ele revela aos chamados para fora, fora da era. Então, se você quer ver Jesus revelando, sai os seus pensamentos da era. Tira isso de sua cabeça. Ah, mas não, esquece. Os dons não salvam mais ninguém. Porque o doador dos dons está aqui. Ele está procurando fazer com que nós entendamos isso, que a mensagem não é apenas um dom a mais que ele enviou. Ele é o próprio doador dos dons que está aqui para tirar o povo daqui. Ninguém, irmão, você sabe que justificação não tira o povo da terra. Ajuda, santificação não tira, batismo do Espírito Santo também não tira, mas o Espírito Santo tira. Você lembra que eu contei as eras na terça-feira? Primeira era Éfeso, Esmirna e Pérgamo, depois veio a quarta era, a semente desceu para o pó da terra. Porque tem que ser 3, a semente desceu. Depois brotou com Lutero, Wesley, Pentecostes, 3, não é 3? Mas agora o quarto é Deus mesmo. E agora a semente não vai para a terra, mas vai subir. Porque a quarta etapa agora não é para ela descer para a terra, mas é para levantar ela da terra, para levar ela para o céu. Então, deixa eu só ler algo aqui. São duas coisas aqui. Como, às vezes, a mensagem, ela ensina para a gente o seguinte, a gente nunca deve, quando Deus em simplicidade, mesmo no final da mensagem, ele cita até sobre Elias, aquelas 3 etapas ali, de vento, terremoto, vento, e depois fogo e tudo mais. Nas 3 etapas, Elias saía, o Senhor não estava.
Mas quando veio uma brisa suave, aí ele saiu, Deus estava. Eu falei sobre os 4 também estágios dos ossos secos. Você veja que a primeira etapa dos ossos secos foi juntar os ossos. Não, primeiro juntou os ossos. Depois, a primeira etapa, depois que os ossos juntaram, foi vir nervos sobre eles. Depois dos nervos vieram carne. 2 etapas. Depois da carne veio pele, mas não havia vida neles. Era 3 etapas. Mas na 4ª etapa vem a mensagem, traz a vida. A vida é Deus. Aqui, eles estavam prontinhos, mas não tinha vida. Mas disse assim, profetiza, filho do homem. Pode eles viver? Ué, se o filho do homem está aqui agora, e eu aceito, eu tenho vida. Eu vou receber vida, eu vou receber um novo paletó, eu vou deixar esse velho aqui e vou pegar um novo. E o novo que nós vamos pegar nunca mais envelhece. Nunca mais. Esse aqui morre, mas o outro não morre mais. E é através da mensagem do dia. Um dia eu preguei e posso talvez pregar de novo, mostrando isso, irmão. É o seguinte, que nós precisamos de entender a respeito dessas etapas. Eu ia falar um negócio, me passou aqui, mas depois eu vou lembrar, que é muito importante. Se eu não lembrar hoje, depois eu lembro. Algo que veio aqui na minha mente, mas depois, deixa eu ler aqui agora. Talvez eu lembre ainda hoje. Mas aqui no 61 dessa mensagem, Apocalipse capítulo 4, terceira parte, falando da subida da noiva, que é como se fosse João ali. A primeira voz de trombeta que falou com ele, falou por detrás dele. Isso significa as eras. Mas a voz que estava chamando, estava na frente dele. Chamando para subir. Está vendo? A mesma voz. Mas a mesma voz trabalhou durante as eras. Mas depois aquela voz disse, sobe aqui. Ele disse, era a mesma voz, mas não mais atrás. Já estava chamando para subir. Aqui está essa voz chamando. Amém. Sobe aqui. Então, aí disse aqui, ó. Agora, no capítulo 4 do livro de Apocalipse, terminamos com o 3º capítulo, e o que sejamos bastante reverentes, eu não tentarei segurá-los por muito tempo. Mas, no capítulo 3, a igreja subiu como um tipo. Agora, se vocês olharem direitinho, em outras mensagens, 70 semana número 1, está mostrando isso. Lá, mesmo que você não vê isso, mas é exatamente ali que o mensageiro está. E o mensageiro está representando Cristo. E ele está ali no 3º capítulo. Mas lá você não vê que tem alguém subindo, não, mas tem uma mensagem que está fazendo você subir. E vem através daquele mensageiro que está ali. Por isso que ele está falando aqui, ó. Mas no 3º capítulo a igreja subiu como um tipo. Quando João foi tomado, a igreja subiu. Certo? Daquele tempo em diante, ele está tratando com Israel até a vinda novamente. A vinda em Apocalipse 19, né? Não vê você como é isto? As pessoas hoje, como elas são, algo grande vai abalar o mundo. Sempre é isso, os pentecostais aí. Se passar um morcego lá dentro da igreja, eles falam que é um anjo que veio falar. E quando Deus enviou esse anjo aqui, eles rejeitam. Passa um morcego dentro da igreja lá, fala, um anjo veio e falou. Falou o quê? Como um tempo a gente morava aqui perto, aqui, ó, teve uma mulher de uma igreja dessa aí, ela cortou o cabelo, porque quer dizer, veio uma ordem de um anjo, né, e mandou cortar o cabelo. Deve ser o anjo do inferno, né, porque, já pensou? Uma ordem de um anjo para cortar o cabelo. Pois é, no meio deles, e eles rejeitando a própria promessa, né? Mas o caso é o seguinte, para eles, qualquer coisa que fala para fazer o contrário, é um anjo que veio. Mas só que Deus enviou esse anjo aqui para tirar esses problemas.
E quem é que quer ouvir a voz dele? Ninguém. Então, aí diz aqui, ó. Não vê você como é isso, as pessoas hoje como elas são, algo grande vai abalar o mundo e tudo mais. Isto não é escriturístico, não, Senhor. A próxima coisa em ordem é a partida da igreja. Aí ele diz, leia nas eras e você o verá. Lá tem algum lugar que alguma coisa vai abalar o mundo? Não, só fala que Deus enviou um mensageiro para uma era corrupta, que não enxergava nada, e Deus estava enviando um colírio para os olhos, e pedindo para vestir roupa, e aqui está o colírio, e aqui está tudo. Quem é que está vendo? Ninguém, praticamente quase ninguém, está vendo? Por isso que ele está falando assim, ó, quer dizer, tenha cuidado, porque se você pensar, mas aqui ele vai falar para quem vai vir essa voz, tá? Aqui vamos ler aqui, ó. Agora, essas outras coisas que acontecem é durante o tempo da cerimônia de casamento, quando a igreja está na glória. Ela lá na glória e grandes coisas acontecendo aqui. Moisés e Elias fazendo, porque na verdade o profeta, sempre eu já falei isso aqui, a ciência nunca descobriu o que vai acontecer na grande tribulação. Porque aquilo está reservado para Moisés e Elias. Os únicos que vão abrir o selo. Quando eles chegarem aqui na terra, eles vão abrir o selo. Está escrito na mensagem. É eles que abrem o selo. É o que eles falar que vai acontecer. Então podia ser até uma lição para nós aqui. É o que Deus fala através desse mensageiro que vai acontecer. É só isso. Então, vamos lá. Deus retorna com grandes maravilhas para realizar milagres internacionais e coisas através dos judeus, não a igreja de forma alguma. Você viu o quê? Então, o que a gente tem que entender é isso aqui, irmão. Não adianta, o eleito, nada disso envolve ele. O eleito, que é eleito mesmo, ele não envolve com esse negócio de, é isso, não. É claro, como os jovens hoje estão procurando, nós estamos procurando, não é fazer a reunião nossa hoje, é procurar, principalmente os pregadores, e entender o que é a mensagem. Não é tanto jovem cantar hino, é para ver se tanto os velhos quanto os novos entendem a mensagem como ela é para poder pregar. Se não entender, não adianta nada encontro de jovem. Nada. Não adianta nada. Primeiro Deus e depois as outras coisas. Então, se realmente as pessoas estão interessadas em ver Deus no nosso meio, primeiro é os pregadores. Procurar entender. Se eu não entendo, e se tiver um outro que entende mais, eu ouvi aquilo. É isso que nós temos que entender. E se o outro não entende, ou eu não entendo uma coisa, então às vezes tem outro lá que vai me ajudar. Ou então eu posso ajudar um pouquinho, outro pode, mas se não for assim, vai acabar em nada. Vai acabar como acabou aí o 2004. Essa abertura. A abertura veio, pouco tempo, acabou em nada. Vocês sabem de que acabou? Mais divisão do que nunca. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Se fosse uma verdade mesmo o que eles fizeram, todo mundo estava junto. Mas veio de uma maneira ao contrário. Sabe? Ao contrário, porque Deus já tinha aberto a palavra em 63. Então, o que nós devíamos ter procurado é falar assim, vamos ver o que Deus abriu, vamos pregar o que Ele falou? Não, abriu uma nova revelação. E Deus não aceita erro na sua palavra. Deus não aceita, Deus só aceita a verdade. E a verdade está diante de nós.
Está escrito nos ungidos dos últimos dias. A terceira etapa foi a abertura dos selos. Então Deus já abriu a palavra. A palavra está aberta. Agora, quando eu faço alguma coisa para contrariar aquilo, eu sou o maior incrédulo. Porque se Deus abriu a palavra, como que eu vou fazer uma outra abertura? Quer dizer, eu estou aqui na terra para contrariar Deus? Porque se tivesse levantado um homem dentro da mensagem, e falasse, olha gente, vamos fazer uma reunião e vamos ver o que nós deixamos de pregar. Nós deixamos muita coisa para trás, vamos ver e vamos começar aquilo de novo. Aí Deus estaria no meio. E aí aquilo ia continuar. Mas não foi assim. Alguém lembrou e pensou assim, que ele era o cabeça, quando Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça. Então, se esse cabeça é Cristo, e a gente tivesse continuado levando a cabo a mensagem, desde que ela chegou na terra, aprendendo assim, esse anjo desde 46 está aqui na terra. Ele andou em dois pés durante aquela geração, e aquela geração rejeitou. E Jesus veio, revelou através da nuvem. E a nuvem, quando aparece, que apareceu lá para os judeus, em Êxodo 19, foi para contestar os judeus, porque tinha rejeitado o mensageiro. Então, se eu e eles tivessem feito isso, voltado, olha, essa nuvem, quando apareceu, foi para contestar o povo que já tinha rejeitado a mensagem. E voltado, vamos voltar lá em 46, quando o anjo apareceu para o mensageiro? E vamos ver aonde é que o ministério começou? Aí a gente voltaria e Deus amaria isso e nós estaríamos juntos pregando a mensagem como ela é. Se não, irmão, vai fazer o que Jesus disse, quem comigo não ajunta espalha. E Jesus é a mensagem verdadeira. E se nós não seguir a mensagem verdadeira, nós vamos para o inferno. Ou nós vamos mandar muita gente para o inferno. Então, nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para fazer com que as pessoas entendam que Deus está aqui levando as pessoas para o céu. E Ele é a palavra. Então, nós temos que ter isso bem claro diante de nós, né? Claro, né? Só 5 minutinhos, deixa eu acabar de ler essa mensagem que eu comecei, para os irmãos verem uma coisa aqui. A diferença que nós lemos aqui é isso. A noiva, o sangue para a noiva está em Apocalipse 4. Por isso que o mensageiro sempre fala, se vocês notaram, eu não vou ler isso aqui, mas vou ler para os judeus e para a virgem nessa que vai passar pela grande tribulação. Mas o mensageiro sempre falou, se vocês notaram que em Apocalipse, eu creio que é na segunda parte do capítulo Apocalipse 4, segunda parte que está, ou nessa aqui, terceira mesmo. Ele diz, vocês notaram que em Apocalipse 4, aquele lugar onde estava o sangue está brilhando como cristal? Ele disse, é porque a noiva já subiu naquela hora. Está brilhando como cristal, não havia mais sangue para ela. Porque quando ela subir, aquela parte ali, está escrito lá, mas tem 2000 anos que está escrito. Quando ela subir, aquela parte fica brilhando como cristal, porque não há sangue mais para a noiva. Mas veja aqui para a virgem nessa e os judeus. Só para vocês verem uma coisa. Mas tem hora que, por isso que a gente até fala, se pudesse pregar a noite toda, era bom, né? Era bom. Aqui, a revelação de Jesus Cristo também está escrito aqui, ó. No parágrafo 48, mas eu vou ler a parte de Apocalipse 15. Está escrito assim. Em Apocalipse 15, 3 diz, e cantava o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Está vendo aqui? Cantando o cântico de Moisés, em Apocalipse 15.
aquela parte ali, vocês notam que tem sangue, porque eles vão passar pela grande tribulação, mas às vezes ele fala assim, mas tem que derramar o sangue, mas o sangue nosso não vale nada. Mas para ele ser salvo, a Virgem Nessa, ela tem que derramar o sangue, como rejeição da própria mensagem. Alguém pode falar, oh, mas ela não é salva? É, mas tem que fazer. O judeu também é salvo, mas vai passar pela grande tribulação por causa da rejeição de Cristo. Naquele tempo, rejeitou por causa nossa e ainda vai pagar um preço. Eles vão. Então diz aqui, ó. Aí continua aqui, quer ver? Não, nessa aqui mesmo. Aí diz assim: ó, veio o Cordeiro, o Pontífice, retendo seu sangue como expiação no propiciatório pelos nossos pecados, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é seu ofício presente, isso é o que está fazendo agora. Quer dizer, ainda está fazendo para nós, mas olha aqui agora disse aqui, ó. E cantava o cântico de Moisés, deixa eu ver se é aqui mesmo, porque eu tenho que tomar, eu sou 199, porque já está na hora aqui, falando sobre esses judeus. Agora, em Apocalipse 15, 199 da mensagem, perguntas e respostas, Apocalipse, capítulo 4, terceira parte. Agora, em Apocalipse 15, o remanescente da semente da mulher, que eram os santos da tribulação, que passaram pela tribulação, foram encontrados, veja, de pé sobre este mar. E ele estava misturado com fogo e sangue, línguas vermelhas de fogo, fogo de Deus, e eles haviam obtido vitória sobre a besta, Roma, sobre o seu número, sobre a letra do seu nome e sobre a sua imagem, a confederação de igrejas. E havia saído através da pregação de Moisés e Elias, esses dois profetas que aparecerão a Israel para tirar esse grupo de pessoas, aqueles santos do período da grande tribulação. É claro que Moisés e Elias não vai pregar para a Virgem Nessa, mas enquanto eles estão pregando tribulação de Jacó, a Virgem Nessa também está passando pela tribulação. E quem resistir àquela tribulação, essa grande tribulação é salvo. Agora, não vai ser fácil não, viu? Roma vai fazer o que puder para tirar a pessoa daquilo. Pode voltar até o que era no passado. Sentar em cima de uma chapa quente e ficar lá para negar o nome e tudo mais. Tudo pode acontecer dentro da grande tribulação. Mas se a pessoa é realmente uma parte dessa Virgem Nessa, ela vai suportar. Se não, vai entregar para ir para o inferno. Mas aqui está o nosso livramento. Essa mensagem é para nos livrar disso. E é por isso sempre a gente está advertindo, gente, ó, se você não ouvir essa mensagem aqui, você vai ouvir ela através de Moisés e Elias. Eles vão pregar a mesma mensagem, mas não é melhor ouvir agora para sair fora de tudo? Então, vamos fazer um esforço para ouvir? Fazer tudo, Senhor. Mas fulano de tal falou. Não, vamos dizer assim, mas esse aqui que falou. Vamos escutar o que ele falou e deixa o fulano de tal para lá. Fulano de tal está errado. Mas esse homem aqui falou por Deus. Então vamos ouvir o que ele falou e aceitar e obedecer. Amém. Amém. Deus abençoa. Deus abençoa a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui tem um pedido de oração. Que todo louvor seja dado a Ele, né? Todo louvor seja dado a Ele. Você vai receber, né? Ah, tá, então tá bom. Aí o irmão, ele ia viajar, Deus abençoou, já para resolver um negócio de documento, agora já recebeu a identidade que eu precisava. Recebeu já, né? Aí. Tá vendo? Nem precisou de viajar, Deus resolveu tudo para ele. Amém. Amém. Pedido de oração, o irmão Toninho pede oração para Luiz, que está sentindo muitas dores
nas mãos e nos pés. Nós vamos orar. Vamos ficar de pé, então, e vamos orar. Eu creio que os irmãos começaram a entender, né? Começou a entender a mensagem. Mas vai ouvindo, cada dia que a gente ouve, a gente entende uma parte. Como foi falado hoje aqui de manhã, quer dizer, o livro está aberto, quer dizer, se você escuta a mensagem hoje, amanhã, depois você escuta de terça, escuta de quinta, e vai, até o dia que Deus quiser, nós estaremos ouvindo a mensagem dele. Então vamos orar, fechar os nossos olhos. Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, chegou esse pedido de oração do irmão Toninho, Senhor, para o Luiz, que está sentindo muitas dores nas mãos e nos pés. Meu Deus, nós entregamos esse pedido em Tuas mãos, Senhor, porque é um pedido que chegou aqui, Senhor, e nós sabemos que o Senhor é curador. Só o Senhor é que pode aliviar dores, só o Senhor é que pode tirar dores, só o Senhor é que pode salvar. E assim nós entregamos esse pedido em Tuas mãos para que o Senhor ajude o Luiz, Pai. E também a nós que vamos sair daqui, Senhor, para os nossos lares. Nós não sabemos se amanhã nós estaremos vivos, Senhor. Mas nós pedimos uma coisa, Senhor. Não retira de nós o Teu Espírito Santo e ajuda nós, Senhor. Pai, fazer o melhor para servir a Ti, Pai. Ajuda os irmãos que viajam. Marcelo amanhã já vai começar a viajar também, Senhor. O irmão Raimundo sempre está viajando. E outros mais, Juninho também sempre viajando. Meu Deus, todas as pessoas que têm que viajar, guarda eles, Pai, em todos os lugares. Meu Deus, famílias que às vezes viajam, Senhor, que o Senhor seja, o que o anjo do Senhor possa guardar a todos. Assim como nós que vamos para casa, que o anjo do Senhor possa ir conosco e que nós possamos ter ali em casa também, Senhor, que o anjo do Senhor esteja acampado ao nosso redor, nos guardando e tirando, Senhor Deus, e não deixando falar palavras que contrariam a Tua vontade. Meu Deus, também, meu Deus, eu creio que quarta-feira, os irmãos de Montes Claros, ou quarta ou quinta, eles vão viajar. Que o Senhor dá a eles uma viagem abençoada, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos sair daqui em paz, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.